na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui a minha querida amiga Sônia Rolim, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, uma companheira já de muitos anos e daqui do programa, né? Nós vamos fazer já indo caminhando para 10 anos de programa Espiritismo em Foco, e a Sônia, todo ano aqui, pelo menos mais 2 vezes por ano, ela está aqui com a gente, nos ajudando, né, Sônia? Nos ajudando aqui, trazendo aqui e ela sempre traz assuntos ligados ao Evangelho, né, para a gente refletir, pensar. E hoje vamos falar sobre a prática da indulgência. Vamos entender que indulgência é essa, né? Que existe a palavra indulgência, mas ligada a outro tipo de indulgência, que não a que a gente, né? Da vida física, né? Que a indulgência, também a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Ângela Belônia, lá da Casa René Peça, e nós vamos falar sobre o último livro de André Luiz, E a Vida Continua. Nós já falamos aqui, né, a série de André Luiz aqui com a Sônia, e vamos para o último livro, E a Vida Continua, da série André Luiz. Então vamos falar aqui então, das palestras que vão ocorrer essa semana nas Casas Espíritas. No Ceareiros do Bem,
nós vamos receber meu querido amigo José Lopes, lá do Centro Espírita Leon Denis, e ele vai falar para a gente sobre o capítulo 10, Bem-aventurados e Misericordiosos, e ele vai dar ênfase ao perdão. Vai falar para a gente sobre perdão. Na Casa René Peça, daqui a pouco, aqui pertinho aqui do estúdio da TV, vai receber Fábio Leite, lá do Centro Espírita Vicente de Paulo, lá de Macaé. E o tema dele é um tema livre. Então, daqui a pouco, aqui na Casa René Peça, às 8 horas da noite. No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 8 horas, dia 21, Fábio Dionísio, lá de São Paulo, e vai falar sobre curas e cirurgias espirituais, uma visão espírita. E no domingo, dia 23/6, às 10 horas da manhã, renovação de atitudes com Ivan, lá do Senja, lá de Arraial do Cabo. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 8 horas da noite, Rosana Zolini, eu não sei quem é. Você conhece ela? Eu não conheço Rosana Zolini. Conheço, gente boa, palestra ótima. Ela vai falar sobre odiar os pais, que está lá no capítulo 23, também do Evangelho segundo o Espiritismo, item de 1 a 3. Então, quarta-feira, 8 horas da noite. E no domingo, às 18 horas, o Fábio Dionísio, que vai fazer a palestra do Amor e Caridade, também vai fazer lá no domingo, às 18 horas. Ele vai falar sobre Santo Agostinho, missionário do cristianismo e espiritismo. Avisando aos amigos que esse programa vai ser colocado de novo, vai ser hoje, lá no site da TV Regeneração, né? www.tvregeneracal.org.br, vai ser retransmitido às 21 horas. Então, você que conhece alguém que queira ver o programa de hoje com a Sônia, entra lá no site, entra na internet, entra lá no site da TV Regeneração, que esse programa vai ser retransmitido hoje ainda às 21 horas, tá ok? Então nós vamos passar então um apoio cultural rapidinho e já voltamos aqui para conversar com a Sônia sobre a prática da indulgência. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus.
No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Ok, voltamos no nosso apoio cultural. Então vamos pedir que estão aqui a minha querida amiga Sônia, que faça uma oração para todos nós, para que possamos receber aqui a ajuda, né, a inspiração dos nossos amigos espirituais, dos espíritos responsáveis pelo nosso programa, para que a gente possa tirar o máximo de dúvidas das pessoas. E caso você tenha alguma dúvida, manda um zap aqui para a gente, para 999-69-1632, que a Sônia vai responder com todo carinho. Okay? E aqui também no Facebook, que já tem as pessoas assistindo, e queiram fazer alguma pergunta, também pode fazer aqui pelo Facebook. Nós estamos aqui de olho aqui no Facebook. Ok? Então vamos fazer então agora a oração com a Sônia. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Boa tarde e noite, né? É com muita alegria que nós estamos aqui de volta, já tantas vezes, né? O programa Mora no Coração. E nós vamos então dando início à nossa conversa de hoje com uma oração, elevando o nosso pensamento ao alto, deixando de lado as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, e rogando ao Pai de infinito amor e bondade a proteção que todos nós precisamos, rogando ao Pai a força, a coragem, a sabedoria, para que possamos continuar nessa nossa caminhada, nessa trajetória no corpo físico, dispostos a crescer, a refazer tudo aquilo que em nós vem nos prejudicando, todas aquelas posturas que não têm sido boas para a nossa caminhada. Rogamos a Jesus, o Mestre amado, o irmão maior, que tão bem nos conhece, que esteja ao nosso lado, também nos impulsionando, também nos fortalecendo, para que possamos crescer, para que possamos auxiliar ao próximo, ter com ele um pouco de carinho, de atenção, de boa vontade. A Maria de Nazaré, a doce mãezinha do céu, rogamos o amparo de todos os dias, rogamos o ombro amigo onde encostamos a cabeça, e a todos os protetores que nos assistem e que olham por este programa, esse programa que esclarece, que elucida, rogamos a esses espíritos amigos que estejam conosco, para que a nossa fala
para que o nosso verbo alcance aos ouvidos e aos corações. Que assim seja. Que assim seja. Ok, então vamos começar então a trabalhar, né? Falar sobre vamos. indulgência. Indulgência. Bom, para que a gente falar em indulgência, a gente tem que saber o significado dela, né? Isso aí. Para a gente poder começar a pensar, raciocinar em cima do que vai ser falado aqui agora. Então, fala para mim, o que realmente significa a palavra indulgência? Veja bem, Renato, é uma palavra que nós temos tido contato constantemente, né? Principalmente quem é cristão, quem manuseia o evangelho, quem assiste alguns trabalhos, seja no espiritismo, seja na religião católica, seja nos evangélicos, em qualquer religião. Mas eu vejo que muito pouca gente para analisar o que realmente significa a indulgência, o valor dessa palavra, ou melhor, dessa atitude. E aí nós fomos no dicionário, quando nós tivemos a proposta de olhar a indulgência, nós fomos ao dicionário e lá encontramos que a indulgência é a capacidade de remir penas, de perdoar, de afrouxar, né, pessoas que possam estar dentro de uma pena, de uma situação em que precisa ser corrigida. E vimos o indulgente. O indulgente é aquele que tem essa capacidade de auxiliar, de perdoar. E chegamos à conclusão de que o indulgente é aquele que precisa estar de frente para o outro. É aquele que precisa estar em contato com o outro, para que ele possa entender as razões do outro e trabalhar em cima disso, auxiliando. Então, a gente chega à conclusão que a indulgência é uma virtude muito importante, muito mais importante do que talvez a gente tenha olhado, pensado e analisado até agora. Mesmo estudando a doutrina, participando das palestras, assistindo, a gente se deixa perder um pouco em certas virtudes que são muito necessárias na época de hoje. Então, a indulgência é você ver o erro do outro e não propagar esse erro. Sim. Isso a gente está assistindo atualmente, né, nas redes sociais principalmente, essa indulgência está meio esquecida, não está não, Sônia? Completamente, né, Renato? Porque as pessoas acusam as pessoas... Sem nem certeza. Sem saber se sem é nem verdade base. ou não. É verdade. E como se elas fossem perfeitas. Perfeitas. E aí a gente vê que a indulgência tem dois aspectos. Tem um aspecto da vida física, que é justamente redimir de penas, diminuir as penas, que nem sempre nos agradam, né? Porque ela fica na mão da justiça. E a justiça do homem ainda é falha, ainda deixa muito a desejar. Mas, olhando na visão espiritual, a indulgência é uma conquista. É uma virtude que todos nós precisamos conquistar para trilhar o caminho do bem, para o nosso próprio crescimento e para auxiliar no crescimento do outro. Então, a gente lá no Evangelho, nós encontramos uma fala de José, espírito protetor, em Bordeaux, em 1863. E ele diz que a indulgência é uma virtude, um sentimento suave, fraterno, que todo homem deveria ter em relação ao seu semelhante, mas que bem poucos fazem uso. Em 1863. Se nós perguntássemos ao Espírito José hoje, ele diria, ele diria a mesma coisa. E nós ficaríamos até sem graça, né? Porque estamos aí no mundo, crescendo, tentando, estudando, e ainda não tomamos conhecimento de que essas virtudes não são para serem só conhecidas, elas são para ser trabalhadas em nós. Elas pedem ação, não só conhecimento. E aí nós percebemos que há um outro caminho muito importante para a nossa indulgência, que é a tolerância com o outro, com tudo que o outro faz, com as posturas alheias. E tolerância, meu amigo... A coisa está difícil, hein? Não tem mais. As pessoas estão irritadas, as pessoas estão sobrecarregadas, e a gente entende isso. Não só o nosso país, mas muitas partes do mundo,
passam por situações muito difíceis. E a irritação, a falta de paciência, vai tornando a pessoa intolerante. E hoje a gente tem que ter um cuidado até ao lidar com as outras pessoas na rua, no trabalho, até mesmo na casa espírita. Até mesmo na casa espírita, porque não somos diferentes dos outros. E você percebe a intolerância, a falta de vontade de atender o outro, de fazer pelo outro alguma coisa que possa auxiliá-lo no próprio crescimento. Paciência, né? Que a gente não tem Tolerância, mais não temos mais paciência. Entender. Nós apontamos o dedo com muita facilidade. A gente esquece com muita facilidade que você pode, amanhã pode ser você que está passando pelo mesmo problema, né? É isso que os espíritos falam. Nós julgamos e condenamos. Nós não só julgamos. A grande maioria. Você falou das redes sociais e nós temos que afirmar que é uma coisa muito útil, porque nós utilizamos as redes sociais para uma porção de coisas importantes, mas, ao mesmo tempo, é um mal da época, né? Ali se denigre o nome de alguém, se faz injúrias, se inventa, e a tal do fake news virou moda, né? Todo mundo inventa alguma coisa e daquilo passa adiante sem se preocupar do mal que aquilo vai causar, sem se preocupar do desastre que vai acabar acontecendo na vida daquela pessoa. E as pessoas falam dos outros, criticam os outros, como se eles fossem perfeitos. Como se eles não fossem eles a próxima capazes vítima. De fazer. Ele pode ser a próxima vítima. A próxima Ela vítima. não se coloca no lugar do outro. Não se coloca. Não se coloca no lugar do outro. Porque nós vivemos num planeta de parifiações, todos nós somos imperfeitos. Aqui todo mundo tem erros, comete erros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas as pessoas agem como se elas fossem perfeitas. Exatamente. E criticam os outros com uma facilidade. Uma facilidade muito grande. Mas quando, aponta o dedo, mas quando né? pisa no calo dela, né? Ou ela explode, ou ela se faz de sofredora, de vítima. De vítima. Vítima, né? vítima. Quer dizer, comigo não, mas com o outro pode espizinhar o outro, pode criticar, apontar o dedo, mas com ela não. Não, nem com os dela, né? Pois é. Bota, nem com dela. protege. Hoje nós temos visto pais que defendem filhos, né, em atritos infantis, tomando atitudes violentas, segurando e induzindo o filho a agredir o outro por causa de uma brincadeira. Está cheio disso aí. Está cheio disso. Isso aí de pais fazendo isso com os filhos, né? Então, quer dizer, as pessoas têm que parar para pensar que tudo isso que está acontecendo hoje, todo esse problema todo, toda essa violência, é consequência dessas nossas atitudes. É verdade. Na hora que as pessoas se conscientizarem, né, que tem que mudar, que tem que ser, nós temos que ser pessoas melhores, pessoas de bem. Mudar primeiro a si mesmo, né? Para tirar de si o que tem de melhor, para que o outro também possa. Para depois a gente começar. E exemplificar para os filhos. Você não pode pedir dos filhos uma postura que você em casa não mostra, que você não dá. O pai tem uma atitude dessa, violenta. Outro dia, passou aqui, até aí no Facebook, passou na TV, um garotinho jogando bola com o outro. Sim, né? Você viu isso? Sim, viu. O garotinho nem teve culpa, ele caiu sozinho. O pai foi lá, pegou o filho, levou lá e mandou o filho dar um soco no outro. E o outro nem derrubou ele caiu sozinho. E o pai... Aí o filho fica vendo essa atitude, pai. O que esse filho vai fazer? Isso, a vida inteira ele vai agredir os outros. Que isso é o certo. Vai isso é o correto. É uma falta de compreensão dos fatos da vida. E aí nós ficamos, quando a gente começou a falar de indulgência, gente, quando é que essa palavra aparece ali no Evangelho, nos nossos estudos? E nós começamos a perceber que quando adentramos a doutrina, toda vez que nós íamos a um centro, uma palestra e tal, ou falar ou escutar, a gente via fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Eu queria saber o que é isso aí. Exatamente. Aí eu falei assim, gente, fora da caridade não há salvação, aquela frase martelando, né? Que quase todas as casas espíritas e os palestrantes falam isso, me surgiram duas perguntas. Primeiro, o que seria salvação e o que a gente tem que fazer para ser salvo? E o que seria caridade na realidade? Isso aí. Então, salvação, nós começamos a analisar que salvação a gente acha, alguém está em perigo, alguém vai lá, ajuda, faz um ato bom, mas não é isso.
A salvação que o Evangelho nos fala é a nossa própria. É a salvação interior. E nós é que temos que fazer essa salvação. Com certeza. Nós precisamos nos salvar de nós mesmos, dos nossos erros, dessas nossas atitudes que nós estamos comentando agora, dessas coisas mesquinhas, desses egoísmos que nós trazemos ainda dentro de nós. É verdade. Não é? E aí nós lembramos que Jesus nos fala sempre do reino dos céus, né? E dizia, meu reino não é deste mundo. E a gente, bom, se meu reino não é deste mundo e tem o reino dos céus, tem coisa acima daqui muito melhor do que aqui. Então a salvação será exatamente o encontro desse reino dos céus. Mas aonde? É um espaço delimitado? Não. É dentro de nós. O reino dos céus precisa ser plantado dentro de nós. Com essas atitudes que nós temos repetido através das nossas vidas, para que elas precisam ser banidas da nossa existência, do nosso dia a dia. É fácil? É claro que não é fácil. Não. Toda transformação é difícil. Então, para nos salvar, nós precisamos mudar a atitude. E como que a gente vai mudar a atitude assim? Bom, quando a gente pega o Evangelho, nós temos lá que nós temos um modelo e guia. Então, para que nós possamos nos modificar, nós temos que ter Jesus como nosso exemplo, né? As posturas do mestre foram fantásticas. Todas as atitudes que ele teve durante o tempo em que ele passou aqui conosco, o pouco tempo, não é? Deixou atitudes maravilhosas, posturas, ensinamentos que são úteis para nós até hoje, vão ser sempre. É verdade. Vão ser pela eternidade. Então, se nós temos um mestre, se nós temos um guia, nós temos que fazer o quê? O que Jesus fazia. Tudo, mas eu não sou Jesus. Não, você não é Jesus, eu também não sou, mas nós temos que iniciar essa nossa jornada. Temos que praticar. Temos que praticar. Da mesma maneira que a gente pega uma criança e que todos os dias a gente dá os mesmos ensinamentos para que ela torne aquilo um hábito na sua própria vida, nós temos que olhar Jesus sempre para que nós tenhamos o hábito de seguir as ideias, as palavras e os ensinamentos do Mestre. E aí, nós vamos ver, né, das máximas de Jesus. Jesus tem duas virtudes, duas posturas que resumem a sua moral. É a caridade e a humildade. Foram duas posturas em que ele demonstrou durante todo o tempo em que esteve entre nós. E quando nós analisamos caridade e humildade, nós percebemos que essas duas posturas estão completamente distantes dessas pessoas que têm trazido, né, a prática da indulgência bem distante. E Jesus foi vítima disso. Foi vítima disso. Da falta de indulgência. Da falta de indulgência, da falta de caridade de amor, e de humildade. Não é? O orgulho era total. O orgulho é que naquela época, naquela né, os senhores do Sinédrio, eles eram donos da verdade. Agora, se nós analisarmos, o Renato, eles tinham uma visão, que eles foram educados, criados dentro daquela visão, daquele orgulho, daquelas crenças. Então, era o que eles tinham para oferecer. Nós aqui estamos num momento diferente, em que nós podemos utilizar os ensinamentos, mas as pessoas resistem. As pessoas resistem a esses ensinamentos. Às vezes sabem tudo, né? Seja em qual religião for. Sabem todos os capítulos do Evangelho, todos os ensinamentos, mas não praticam. Não, como você disse, para mim é diferente, né? Para os outros é uma coisa, para mim é outra. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar na nossa vida, é não ter dois pesos e duas medidas. Para os outros, eu acuso. O filho do outro é mal educado. O outro não sabe fazer as coisas. Para mim, não. Para o meu filho, não. Então, Joana de Ângeles é que nos dá uns conselhos muito importantes em que ela diz, nós não podemos acusar o outro e passar a mão na nossa própria cabeça. Nós temos que ser mais severos conosco do que com os outros, porque nós temos que entender que o outro tem uma bagagem pessoal, uma bagagem dele, em que ele traz de outras existências, em que a vida que ele tem aqui, o ambiente onde ele encarnou, interfere nessa bagagem e nessa postura. Então, aquela criatura não pode ter a mesma reação
do que aquele que teve tudo de mão beijada, como a gente diz, ou teve uma família que se interessou por ele, ou teve um suporte para tudo que ele precisou fazer, estudar, e ensinamentos, exemplos. E a gente então vai naquele que fez aquela atitude, que cometeu aquele ato delituoso, e nós não temos pena. Nós vamos ali e crucificamos. Mas a indulgência é uma virtude muito complicada. Porque eu venho estudando, já fiz um estudo sobre isso, aí você liga a televisão e mostra aqueles casos que ultimamente, né, tem acontecido muito. E você vem uma raiva, vem uma revolta, vem uma indignação, porque isso é natural, ainda é do nosso estágio. Verdade. Mas nós temos que ter a capacidade de engolir isso, não é? De ver que isso não é a maneira de tratar o nosso semelhante. Que, como você falou, se nós estivéssemos no lugar do outro, nas condições em que o outro viveu, será que não faríamos até pior? Será que não cometeríamos as mesmas faltas? Ou seríamos tão, né, competentes ao ponto de agirmos certinho? Então, olhar aquele que desliza com um olhar de tolerância, de caridade e de amor é o mais importante. Então, na verdade, nós estávamos falando das perguntas, e aí vem a pergunta sobre a caridade. Quando a gente fala de caridade, o que é caridade? Caridade, a gente pensa logo, dá uma esmola ali na rua, um prato de comida, abre o armário, tira aquela roupinha que você não usa mais, toma, vai lá, entrega para o outro. Também ajuda, não tem a menor dúvida. Mas a caridade é muito mais abrangente. E no Livro dos Espíritos, na questão, acho que é 886, se eu não me engano, Kardec pergunta, né? Como é a caridade como Jesus a conhecia, o famoso BIP. Como com Jesus a ensinava. É o famoso BIP. Benevolência com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Está lá. O Livro dos Espíritos é bem antigo. Está lá. Verdade. E nós temos esse BIP para nos tornarmos pessoas melhores. Mas a gente não consegue, não tem conseguido ativar em nós essas posturas. Então, nós vamos percebendo que os ensinamentos estão todos aí às nossas mãos. Que a benevolência é você ter boa vontade, é você ter simpatia, é você atender o outro com aquele abraço fraterno que não precisa nem ser um abraço dos braços, um abraço no olhar, não é? Cativante, receber as pessoas bem. Hoje você encontra pessoas que já vêm armadas. Armada não é literalmente, né? Na maneira de se colocar, na palavra, na agressividade contida na voz. Verdade. Não é? A benevolência também está na carência. A indulgência, que nós já falamos, é ter essa boa vontade, esse olhar diferente para as faltas alheias, lembrando que nós também cometemos as nossas. Verdade. Nós espíritas sabemos que lá atrás deixamos, né, uma série de infrações às leis divinas que temos tentado nos recompor, resgatar, e que o Pai Misericordioso nos dá a oportunidade de reencarnar e voltar tantas vezes quantas necessárias para que a gente vá ajustando a nossa, não é? Agora me diz uma coisa só. Da época de Jesus, Paulo foi o que entendeu melhor isso aí? Foi. Paulo fala da caridade. Que mudança radical que ele teve na vida dele. Porque Paulo, como eu tinha dito a você, ele era um homem que ele vinha preso nas convenções, né? Nas coisas que ele acreditava. Era um doutor, ele foi criado para ser um doutor da lei. Não era um homem mau. Ele foi criado para ser um doutor da lei. Porque se nós observarmos, Jesus sempre escolheu para as grandes transformações aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles espíritos que podiam estar agindo de forma equivocada, mas que não tinham maldade. Eles tinham sido educados para aquilo. Era o que acontecia com Paulo. Paulo achava que perseguir os cristãos era uma obrigação dele, uma função dele, porque os cristãos vinham se colocar contra
a tudo que eles acreditavam. Tudo, é. E Jesus, então, oferece a Paulo a grande oportunidade da vida dele, que foi a estrada de Damasco, né? Quando Paulo ia lá, verdade. né? Saulo ainda, né? Saulo de Ele Tarso. ia lá pegar os cristãos em outros lugares e e vem aquela luz forte e ele escuta a voz de Jesus: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela visão majestosa, aquela voz, derruba ele no chão e dá a cegueira. A cegueira que ele trazia com ele, diante de não entender e não enxergar nada. Mas a bondade que tinha dentro dele, a retidão, porque ele era um homem reto, ele era fiel Verdade. ao que ele, às propostas que ele tinha. Diante disso, ele consegue se refazer, largar para trás tudo aquilo que ele havia feito, inclusive a riqueza, os bens, todas as farturas que ele tinha na vida e se dedicar. Ele foi o maior propagador do cristianismo. E não é? quem curou ele, justamente a quem ele foi lá perseguir lá em Damasco, foi Ananias. Foi Ananias, Que que é o curou ele, mentor a do cegueira amor e dele. caridade. Aí, que é o amor, Ananias. né, que mostrou mais uma vez, né? Mais uma vez, né? O Como é amor. o amor como o grande... A indulgência. A indulgência, amor e indulgência. Amor, caridade, é. tudo, né? E Paulo fala da caridade, amor, Porque né? Ananias como podia dizer assim, sentimento. não, tu tá me perseguindo, então não vou te curar nada. vai Podia, continuar vai, cego. arranja outro, Vai, eu procura não. outro. Porque hoje em dia, eu não, arranja outro. Eu não vou lá É verdade. auxiliar diante de tanta coisa E que aí, ele me fez. curou. E Ananias não, foi Ananias que curou. E diante de toda aquela situação, Paulo, que deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo de Tarso, é o maior divulgador do cristianismo. Foi a grande transformação. E a gente diz, mas era Paulo, era Saulo. Não, todos nós, mesmo que não venhamos a ser grandes divulgadores saindo por aí, nós temos condições de levar a palavra de Deus, de Jesus, essas transformações necessárias a todos aqueles que vêm até nós. Mais pelo exemplo, mais pela boa vontade, mais pelo amor, do que propriamente com uma série de frases e ensinamentos, né, que a gente acha que podem ter efeito, mas que não caem fundo na alma. E Jesus fez exatamente isso. E que cada um de nós possamos ter a nossa estrada de Damasco, A né? nossa estrada de Damasco, Pra que que foi transforme. proporcionado a Maria de Magdala, Madalena. Isso. Jesus Também é proporcionou, outra. ela também outra, que só conheceu aquela vida ali, mas que não era satisfeita. Mas a beleza, as tentações, e quem não cai em tentações, e quem não usa o que tem para vencer na vida, a gente está vendo por aí, né? É verdade. O dinheiro perdendo tanta gente jovem, tanta gente de sucesso, jogador de futebol, artista, É verdade. todo mundo se deixando perder pelo dinheiro, dando vazão à tentação. Sabemos que a tentação é fruto da nossa invigilância e aí nós arranjamos logo uns companheirozinhos que favorecem o erro, a falta e a queda. Né? Não como vai a faltar gente diz. companhia de encarnados e Não, desencarnados que desencarnados, querem mesmo não, te derrubar. Derrubar, exatamente. Então, Maria de Magdala, Maria Madalena, que era da cidade de Magdala, ela também, quando ouviu Jesus, ela viu que era aquilo ali que ela vinha esperando. Era aquela voz, era aquele som, eram aquelas palavras. E ela se desnuda diante de Jesus, tira todas as suas faltas, os seus erros e segue aquele caminho maravilhoso que nós tão bem conhecemos. E ela nem recebeu tanta indulgência assim, não é? Verdade. Nem os próprios apóstolos foram indulgentes com ela. É Eles verdade. não gostavam porque ela era mulher, porque ela era pecadora, aquelas coisas todas. Ainda mas mais mulher ela- naquela época. Naquela época. Ainda pecadora. Ainda pecadora, que tinha aquela vida que É. todo mundo conhecia. Mas ela não desistiu. Até com essa falta de indulgência, de caridade, de amor, ela persistiu e continuou e terminou, né, a vida no corpo vitoriosa, embora com a pele toda dilacerada, né, pela doença tão grave que ela adquiriu pela sua vivência, acatando, acolhendo os leprosos da época, com indulgência pela situação deles, ela adquire Foi doença. outra também que entendeu, né? Mas E mudou também mudou radicalmente sua também vida, né? radicalmente. Pedro também, duro,
né, enrijecido, que pegou a espada e tirou lá uma orelha. E Jesus, negou Jesus 3 negou vezes. Jesus 3 vezes, mas Jesus sabia que dentro daquele homem rude havia um coração cheio de amor, né? Então a gente vê que todos nós, essas histórias... Nós podemos também nos modificar. Isso, né? Podemos desbravar alguma coisa que... Agora mesmo nós estamos falando de um trabalho maravilhoso que eu vou ter que falar. O trabalho do meu amigo Renato, lá no Jardim Esperança, trazendo um pouco de alento, um pouco de alegria, um pouco de vivência para umas pessoas que, por um motivo ou outro, até então, estavam rejeitadas, sem oportunidades de conhecer, de ver certas coisas, de dar um trato melhor na sua imagem. Gente, tem tanta coisa que nós podemos fazer, tem tanta coisa que nós podemos ser indulgentes e não querer saber, não, aquele ali não vai entrar aqui, né, Renato? Imagina se você falasse, não, aquele ali não quero que entre na fila aqui, porque eu sou isso e aquilo e aquilo outro. É verdade. É claro que não, né? E Jesus nos mostra, como disse Paulo, que a caridade é o amor e que a caridade é o sentimento mais nobre. Por quê? Porque ela independe da raça, da riqueza, da pobreza, independe. Pode até não ter religião e ser caridoso. É verdade. A caridade independe de tudo isso, não é verdade? E Jesus fez questão de mostrar isso para nós. Está lá a parábola do bom samaritano. Isso. A parábola do bom samaritano está lá o caído, todo machucadinho, todo, né, estrupiadinho. Passa o sacerdote, Jesus faz questão, né? Quando ele conta as histórias, passa um sacerdote, um homem religioso. No máximo deve ter feito o sinal da cruz. Passa um levita que também tinha suas crenças e também não faz nada. E vem o samaritano. O samaritano era um povo, a Samaria era um lugar rejeitado. É verdade. Os samaritanos eram rejeitados, eram considerados inferiores. E foi o samaritano que recolheu o caído. Ele perguntou, o que você fez? Boa coisa você não fez para estar caído aí. Vai ver que você antes fez alguma coisa. Absolutamente. É essa postura que nós temos que olhar, porque nós perguntamos, não é? Você está aí, boa coisa você não fez. Não vou te dar ajuda não, que você vai beber, olha aí você caindo de tanto álcool. Não é um problema nosso. O nosso problema é estender a mão. O que o nosso companheiro, o que o nosso semelhante, o que aquele que vive perto da nossa casa, o que aquele que a gente nem conhece faz, não é nosso, é dele. É ele que vai dar conta. E nós vamos dar conta do que nós fizermos a ele. Joana de Ângeles fala, né, os conselhos dela que eu estou colocando assim, né, um e outro, que nós não temos que negar auxílio a ninguém. Nós não temos o direito de negar um auxílio. E aí nós vemos que muita gente deixa de auxiliar por orgulho. E quando nós falamos que as virtudes que correspondem, ou que completam, ou que fazem parte da moral de Jesus, que é a caridade e a humildade, elas são contrárias aos cânceres que tem na vida do homem na Terra, que é o orgulho e o egoísmo. Sim, isso aí é o máximo, é o pior que tem. O egoísmo faz com que tenha tantos com tanto e tantos sem nada. Verdade. É claro que nós sabemos que a divisão é igual para todos, os espíritos nos falam que isso não é possível, até porque as inteligências, o grau de adiantamento, as diferenças, a cultura, tudo que nós já falamos é variada. Mas nós não podemos deixar de nos condoer com a dor do outro. Sempre e ajudar. O orgulho, nós estamos vendo orgulho por terra. Nós estamos vendo nos dias de hoje essa tristeza que são famílias abandonando tudo que elas têm, com a roupa do corpo, com o filho no colo, procurando abrigo. E por orgulho outros dizem, aqui não entra. Olha, gente, que coisa, que falta de indulgência, de fraternidade, de amor, de caridade, de tudo que Jesus nos ensinou, né? É por isso que nós continuamos assim, né? Com tantos sofrimentos e tantas tristezas. Jesus falou para a gente o maior mandamento. Fala para a gente sobre isso aí. Sim, sim. Que, na verdade, tudo se encaixa. Jesus, quando um fariseu chama por ele, né? Para
tentar Jesus, como sempre, eles queriam pegar Jesus, dar uma pegadinha em cima dele. Exatamente, porque Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas fazia diferente do que eles conheciam. Enquanto haviam aquelas leis, as leis mosaicas rigorosíssimas, próprias para aquele tempo, e as leis de Deus diferentes, Jesus só falava em amor. E eles, então, para pegar Jesus, perguntaram, né? O que fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus não se abalava de jeito nenhum. E naquela tranquilidade, naquela postura dele, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Eis aí o primeiro e o mais importante. E o segundo, semelhante, tão importante também, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis aí a lei, as leis e os profetas. Porque as leis mosaicas nós sabíamos que eram leis que foram para durar o tempo necessário para segurar o povo. Mas as leis divinas estão encaixadas nesse mandamento de Jesus. Porque quem ama o próximo não mata, não quer a mulher, não tem inveja, não pega as coisas, não faz nada, não rouba, porque está dentro do amor. A gente não vai prejudicar aquele que a gente ama. Então, amar ao próximo, dizem os espíritos, Joana de Ângelo, inclusive, diz que é o maior desafio que Jesus fez para a humanidade. Amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque nós ainda não sabemos nem nos amar. Nós comemos o que não devemos, falamos o que não devemos, pensamos. Nós usamos drogas lícitas, nos enchemos de remédios e outras coisas mais, e ilícitas também, muita gente. Verdade. Então, nós nos amamos? Ainda não. Não como devíamos nos amar. E como que nós vamos amar o nosso próximo, não é verdade? Mas é todo um trabalho, é todo um aprendizado, é todo um exercício de amor. Nós estamos aqui na vida do corpo, na terra, para o exercício do amor, da caridade e da humildade, não é? Jesus era humilde de natureza, era perfeito e, no entanto, soube fazer todos esses ensinamentos, praticar essas ações para nos deixar como exemplo. Perdoava a todos. Verdade. Tinha a condição de perdoar a todos. Eu gostaria de mandar um abraço para meus amigos, né, lá do Jardim Esperança, que assistem nosso programa, que lá também passa esse programa ao vivo lá. E agora também a Jovem TV também está agora também lá no Minha Casa Minha Vida, né, Monte Carlo, condomínio Monte Carlo. Muitas pessoas lá do condomínio assistindo Legal. a gente. Mandar um abraço a todos e avisar que nós vamos ter, já que você falou aí da Associação de Moradores, nós vamos ter, dia 27, uma festa junina lá na praça. Ah, que legal. Com várias atrações, com barraquinhas. Estamos preparando uma festa muito bacana. Para aquelas pessoas que gostam de dançar dança de salão, todas as quartas-feiras, às 19 horas, Bom. temos aulas gratuitas, tá? Só chegar amanhã, às 19 horas, teremos lá a nossa aula de dança de salão. Temos uma advogada lá que faz uma consultoria também gratuita. Temos psicólogos, temos uma série de trabalhos lá para a nossa comunidade. Então a gente convida todas as pessoas, muitas das pessoas que estão nos assistindo já estiveram lá com a gente lá na associação, mas avisar para as outras pessoas também, né, que estejam precisando tirar documentação, segunda via. Nós fazemos agendamento, fazemos uma série de procedimentos lá que ajudam, facilitam muito a vida das pessoas. Então é só nos procurar lá na associação de segunda a sexta, de 8 às 15 horas, tem lá um grupo de pessoas bacanas, meu amigo Cláudio Márcio, tem lá um grupo bacana de pessoas que estão aí dispostas a atender com carinho, com amor. Então esse é o trabalho que a gente faz, é o trabalho de amor mesmo, amor ao próximo, de querer fazer o melhor, de querer ajudar. Sem nem saber quem são aqueles, não é isso, são. Renata? É isso que importa. O intuito nosso é ajudar, é fazer a caridade, é tentar amenizar, né, as dores das pessoas, né? E quanta gente que muda quando é bem recebido, quando é bem tratado, Sim, não é? Quando encontra certeza. carinho, atenção. Quanta gente que muda o seu interior, começa a mudar quando vê que pode ser amado, né? É verdade. E a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas e esse entendimento, né? E também temos não esquecer, né, que nós temos nosso cinema todo sábado às 18h30. Olha,
tá? Muito legal, muito bacana, famílias, pais, mães com os filhos, todo sábado às 18h30, um cinema bacana, um desenho lá para a criançada, e a nossa praça, graças a Deus, voltou a sorrir, né, com muita luz, e a família frequentando a praça, se divertindo, e mandar um abraço a todos os amigos aí do Jardim Esperança. E quem quiser também conhecer a nossa Casa Espírita, aí no Jardim Esperança, Centro Espírita Ceareiros do Bem, nossas reuniões públicas são sempre às quintas-feiras, às 20 horas, ali naquela rua ali, atrás do Pargos. Entra ali na Rua do Pargos, atrás, lá na subidinha, lá no morrinho, lá em cima, Centro Espírita Ceareiros do Bem, nós estamos lá toda quinta-feira lá, para receber a todos com muito carinho. Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e nós voltamos já para a gente continuar esse bate-papo que está muito legal com a Sônia. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio.
Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então nós voltamos no nosso apoio cultural. Uma coisa importante, bacana, que é interessante, que muitas pessoas às vezes não dão muito valor e não prestam muita atenção nisso. É a oração. Diz pra gente aí a importância da oração. O que nós temos que fazer? Como é que nós podemos fazer para melhorar tudo isso que você falou aí? Olha só, a oração é a nossa ligação com Deus, né? É o caminho que nós chegamos ao Pai. É a criatura com o Criador. O Pai, como Jesus nos ensinou a chamar o nosso Criador. E, na verdade, até Joana de Ângeles nos fala nesses conselhos, eu tirei muitas falas dela do livro Rumos Libertadores, psicografia de Divaldo e da nossa veneranda Joana de Ângeles, que sempre nos traz ótimos conselhos. Então, ela nos fala a respeito da indulgência, dizendo o seguinte: quando não puder fazer nada, quando você não tem acesso à pessoa, quando a coisa está distante de você, ora. Ora, se coloque em oração, eleva o pensamento ao Pai, pede por aquele que está caído, pede por aquele que está entrando no mau caminho, pede por toda a situação difícil. E isso é um exercício, gente. Eu até falei ainda há pouco, né, que às vezes a gente liga a televisão e a gente tem a ideia, né, de ser indulgente, mas quando a gente vê uma notícia drástica, difícil, de um espírito que está completamente equivocado dos valores da vida, a gente fica meio que aborrecido, né? A gente fica mesmo querendo ter uma reação. Mas a gente esquece de rezar, de orar nessa hora. E é isso que ela fala, nós temos que orar por aquele que cometeu a falha. Temos que orar pela vítima, mas aquele que cometeu a falha é quem mais precisa de oração naquele momento. E isso é um ato de caridade enorme. Você orar por aquele que está no caminho errado, por aquele que está se conduzindo mal, e não entrar naquela energia negativa que envolve aquela criatura que já está no fundo do poço. Já fez o que não devia ter feito. E é uma pessoa endurecida, uma pessoa cheia de rancor. Aí vem aquele, critica, o outro critica, e prende, mata e faz, acontece. E não é por aí, gente. Não é por aí. É elevar o pensamento ao Pai pedindo por aquela criatura. Porque a oração tem exatamente essa função de atingir aquele espírito bom. Nós sabemos que a oração caminha no fluido universal em linha reta. É um pensamento cheio de conteúdos positivos, conteúdos de amor. Então, ela vai se dirigindo até encontrar um pensamento semelhante. E o pensamento semelhante é de um espírito protetor, que vai se mobilizar para atender aquele que está ali cometendo uma falta tão grave e aquele que sofreu a falta cometida pelo outro. Então, nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que orar por nós mesmos. É muito difícil a vida nos dias de hoje. São muitas as tentações, como a gente diz, né? São muitas as facilidades que a vida apresenta. Nós temos visto, nós temos a crítica dentro de nós. Então, nós temos visto os homens públicos sofrerem, assim, um acúmulo de dedo apontado. Não que eles não tenham as culpas lá que têm, mas enquanto nós estivermos sintonizando naquela energia, mais eles vão se comprazer ali no erro. Com certeza. Porque nós estamos envolvendo a eles, alimentando essa energia negativa. Então, orar por essas pessoas que estão no caminho errado, por nós, pela nossa família, pelos doentes, parar um pouco para elevar o pensamento
a Deus em prece e em oração. Vigiar e orar, nós até estávamos comentando. Não é orar e vigiar. A gente vigia primeiro para orar certo. Que é para não pedir o que não é para pedir. Que é para pedir justiça na hora certa. Que é para pedir esclarecimento para aquele. Saúde para aquele que precisa. Há uma página de Emmanuel no livro, acho que é Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Como Pedes. Uhum. E aquele trecho que vem no alto da página, diz que Jesus diz, né? Como pedes, em meu nome ou em nome da materialidade? Então, a gente não tem nem que pedir para ganhar, eu precisava tanto de uma casa, um dinheiro, para eu poder comprar, não é? Até mesmo a saúde a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, aquele momento difícil, tanto difícil financeiramente como difícil na saúde do corpo, ele está regenerando aquela criatura. Ele está resgatando coisas que nós deixamos lá atrás. Então, nós precisamos ver que aquele que está errado, que está no erro, precisa de nós. Precisa da nossa prece, da nossa oração, buscando até forças. Nós temos que pedir forças para nós, para que a gente possa se manter no caminho certo, no nosso pensamento, né? De permanecer do jeito que nós escolhemos para viver. Nós que estamos dentro de uma religião, de uma doutrina, com as palavras de Jesus, nós temos que nos manter firmes. E não é tão fácil assim, né? E nós temos que lutar pelo nosso aprimoramento moral, nós já falamos nisso, e nada como a prece. Nada como a prece para que a gente possa parar, olhar para dentro de nós, ver as nossas faltas, os nossos erros e nos redimirmos, nos modificarmos. Não adianta a culpa. A culpa não é, eu fiz isso, aquilo no passado. A culpa não promove ninguém. O que promove a gente é aceitar as nossas dificuldades, nossos erros, é sermos indulgentes com nós mesmos. Isso aí. Indulgentes com nós mesmos. Quer dizer, olhar para nós, avaliar a nossa falta, o nosso erro e passar a agir de forma diferente. E levantar. Tantas vezes quantas forem necessárias. Até aprender. Até aprender a caminhar no bem e no amor. Sim, com certeza. Porque um dia nós sabemos... Mas é assim que funcionam as coisas. Essa é a proposta para a Terra. A Terra tem a proposta de ser um mundo de regeneração. E nós queremos fazer parte dele, quer dizer, reencarnar aqui, não é? Com certeza. Nós não queremos ser colocados, né, em outros mundos, não queremos ser exilados em mundos inferiores. É verdade. Bom, agora que eu gostaria que você falasse para a gente das virtudes, né, que compõem a caridade. Eu gostaria de saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter, qual é a minha virtude que eu preciso ter para ser caridoso, hein? Olha, a caridade abrange tudo isso, como a gente já falou, né, Renato? A gente precisa primeiro se conhecer. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você se conhecer. Porque nós somos orgulhosos ainda, né? Vaidosos. Então, muitas vezes, a gente só vê o que o outro faz de errado, a gente acaba se achando meio superior, a gente acaba se achando mais conhecedor. E não é por aí, né? A verdadeira caridade é aquela que trabalha na humildade. A humildade foi a primeira bem-aventurança que Jesus, naquela maravilha que é, né? Toda aquela fala de Jesus no monte, né? Todas aquelas bem-aventuranças, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito não é que o espírito seja pobre, muito pelo contrário, é o rico, é o espírito rico, porque é aquele que não está ainda, não está mais ou não está cheio das coisas que o mundo impregna. E a virtude que acompanha essa bem-aventurança é exatamente a humildade. É a gente perceber a nossa condição de filhos de Deus, de incapazes de conduzir a nossa própria existência por conta própria. Nós precisamos do auxílio, da proteção divina nas nossas vidas. É a tolerância, que faz parte da indulgência, é a boa vontade, é o homem de bem. Está lá no Evangelho, né? O homem de bem. Quando a gente lê o homem de bem, todo mundo, meu Deus, mas aquilo ali... Nossa, está muito longe daquilo. Muito longe. Mas não importa. Quando nós estabelecemos uma meta
para as nossas existências, quando nós resolvemos fazer um estudo, uma faculdade, não é? Em prol de uma carreira, a gente já não começa no topo, não, a gente começa lá de baixo, se esforçando, estudando, aprendendo, perdendo noites de sono, se formando, correndo atrás de um emprego, atrás de uma posição dentro da sua área. É todo um crescimento aos poucos, paulatino, assim também é com a nossa caridade, com a nossa benevolência, com a nossa indulgência e o perdão das ofensas, que é uma das partes mais difíceis da caridade. Né? Nós falamos sempre isso. Eu gostaria que você falasse para as pessoas de uma coisa que nós fazemos, nós espíritas fazemos, que é o culto no lar. Sim, E nós que estávamos falando da o culto no lar oração. ajuda isso aí? O culto do lar é uma prática que os espíritas de muitas outras religiões também fazem as suas orações, mas nós chamamos do culto do Evangelho no lar. Nós escolhemos um dia na semana, escolhemos um horário, né, sempre o mesmo, Certo. e que de preferência estejam presentes os componentes da família, e ali paramos, deixamos de lado divertimento, descanso, trabalho, tudo. Para isso a gente tem que escolher um horário adequado. E nós lemos uma página, analisamos, né, o que aquela página nos traz, nós fazemos uma prece, um faz, o outro faz, os componentes da casa. Se algum amigo quiser participar, algum vizinho, ótimo. Eu me encantei com a doutrina espírita num culto do Evangelho no lar. Foi? Na casa de um vizinho meu, uns amigos, um casal, e eu fui lá, eles me chamaram, e naquela época Mirinha, que foi secretária de Educação, tenho muito prazer em dizer isso, porque para mim foi uma bênção, é que fez o culto lá, a abertura do culto na casa deles. E falou coisas belíssimas, e fez uma prece lindíssima, e eu fiquei encantada. E ela então falou, eu morava ali perto, hoje moro de novo, mas em outra casa, eu morava ali perto, ela disse, vai lá, ali, o Amor e Caridade, ali na outra rua. E eu passava sempre por ali. Eu via, mas nunca tive aquele ímpeto de entrar. Depois desse culto do Evangelho no lar, eu entrei e foi a coisa mais importante. Não saiu mais. Nunca mais. Nem depois. Nem depois. Não, quando eu desencarnar, eu vou ficar lá um pouquinho. Vou de vez em quando. Eu espero também E ficar. entrei na hora certa, porque passei por uma grande dor logo depois e achava que estava entrando pelo amor, mas não estava. Estava entrando por tabela pela dor. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a doutrina espírita não é melhor do que outras religiões. Ela apenas é esclarecedora. Ela nos esclarece as grandes diferenças da vida, ela nos traz esses ensinamentos da necessidade de nós sermos benevolentes e indulgentes com os nossos irmãos. Por quê? Porque nós já vivemos outras vidas e deixamos lá atrás erros talvez mais graves do que esses que nós estamos vendo. A doutrina consoladora. A consoladora. Se nós passamos hoje por provas difíceis, por momentos de sofrimento, nós sabemos que estamos resgatando. Ah, então é fácil? Não, não é fácil. De jeito nenhum, apenas é compreensível, não é? E a Richard Simonetti, o grande escritor, já dizia, está sofrendo? Pede perdão, porque alguma coisa você fez lá atrás. Então isso não é uma desculpa, isso é uma conscientização. A reencarnação para nós não é uma crença, é uma verdade absoluta. Com certeza. Porque ela me explica o Deus que eu quero. Ela me mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus Pai, e não um Deus que castiga, que traz a praga, que traz a doença, absolutamente. Nós é que vamos fabricando, aos poucos, as nossas vivências. Então, hoje nós aprendemos, e se suportamos as nossas vicissitudes, é para que amanhã seja melhor. Porque é assim que a coisa funciona. E o culto do lar nos dá então, o culto do lar enche a força, nossa né? casa com Protege essa vibração amorosa de Jesus. É o momento que Jesus vem ao nosso lar. Não é Jesus que vem de lá, até porque é um espírito altamente, né, evoluído de escola, que não tem essa capacidade teria, mas facilidade de vir. Mas é a energia, é a vibração, é o amor que ele
joga para cima de nós através dos espíritos protetores que vão, o meu, da minha mãe, da minha pai, da minha irmã. E a gente recarrega as baterias, né? Para a semana, para o resto da semana, para a semana que começa. Bom. A gente lê o Evangelho, aprende. Não é muito grande, não, meia hora. É o suficiente. Bota uma água para fluidificar. Aquela água para nós é maravilhosa. A gente toma até os remédios do laboratório com ela, que a gente até acha que faz mais efeito. Porque a vibração do amor, do carinho, da amizade entre a família, que se estende pelos vizinhos, pelos amigos, por aqueles que você coloca no seu pensamento naquela hora. Então, gente, é um momento de oração magnífico, é o culto do Evangelho no Lar. Mesmo que não é espírita de carteirinha, como eu falo, pode fazer. Faz uma prece, lê uma página e recebe aquela vibração amorosa tão importante para nós, né? Para todos. E segundo os espíritos nos dizem, né? Quando você faz um culto, a sua casa é um ponto de luz. Né? É um foco, né? Que de luz. Se e que a espiritualidade vai para ali. Muitos espíritos que estão precisando de ajuda, de auxílio, vão escutar as nossas leituras. Isso, né? No estudo. Né? E tem a proteção espiritual, a nossa casa fica protegida. Isso fortalece a nossa casa, fortalece as relações entre as pessoas, da família. Né? Exatamente. Não é milagre. A gente não está lá fazendo para vai curar a doença. Não, é a força para enfrentar. Muita força. O que nós precisamos é a força para enfrentar os nossos momentos difíceis, ter paciência. Principalmente dentro de casa, na família, que tem as desavenças, a gente tem que ter calma. Quanta discussão boba que surge nas famílias, a gente vê, às vezes até na nossa mesmo. Para a gente ter mais paciência, mais indulgente com o outro. A indulgência, gente, está presente em tudo. Nós antes não tínhamos tanta, né, não víamos tanto. E quando eu estava falando, né, da terceira, da caridade, que é benevolência, indulgência e o perdão é o mais difícil, né? Porque o perdão requer um esforço muito grande da nossa parte. O perdão não é o esquecimento, a gente sabe disso, porque nosso cérebro não foi feito para esquecer se ele estiver funcionando bem, né? Se a gente não tiver com nenhuma doença grave. Então, nós não vamos esquecer, mas nós vamos deixar de querer revidar aquilo, não é? De ter um pensamento ruim quando nos lembramos do fato em si. Então, ela não é o esquecimento, ela é a compreensão daquele que nos fez o mal, a falta, a palavra que nos magoou. Então, nós temos a capacidade de compreender, de sermos indulgentes e deixarmos ele lá com a situação dele, mas não levarmos isso com um sentimento profundo, né? Joana nos diz que perdoar os inimigos é perdoar a nós mesmos. Porque se nós temos inimigos, é porque fizemos alguma coisa. Com certeza. Então, nós temos que pedir perdão. Não é coisa boa, não. Perdoar aos amigos é fácil, porque amigo é amigo, a gente dá sempre aquele jeitinho de fazer alguma coisa pelo amigo, então a gente perdoa. E perdoar quem nos magoa é sinal de evolução. É porque nós já deixamos para trás essas coisinhas que nós trazemos, de ficar magoado, ficar com sensibilidade. E aí nós lembramos de duas, entre tantas, né? De duas criaturas que sempre nos servem de exemplo, que é Gandhi e Chico Xavier. Gandhi dizia que não perdoava porque ninguém magoava ele não precisava perdoar. E Chico, aquela criatura maravilhosa, né, que perdoa a todos, e chegou a presentear a vizinha que matou o cachorro. É verdade. Ela matou o cachorro para Chico não ter trabalho, mas tirou dele o amorzinho que ele tinha por aquele cachorro. Mas ele conseguiu, com a ajuda de Emmanuel, presentear ela para esquecer aquela mágoa que no momento, né, ele também é um ser humano, foi aqui existente na Terra, ele sentiu aquela mágoa. Então a gente vê que essa parte do perdão está lá no Evangelho, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Qual de nós que não precisa de misericórdia? Qual de nós que não precisa do amor de Deus, de Jesus para nós? Não é? No Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, nós dizemos lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente faz uma afirmativa. A gente não diz que vai ver se perdoa, não. A gente pede perdão, é quase que uma barganha. A gente pede perdão afirmando que vai perdoar. Então está lá na oração que Jesus ensinou, porque Jesus sabia que essa é a conduta que nós precisamos ter. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, livrai-nos da tentação. Quando nós pedimos para nos livrar da tentação, nós estamos admitindo as nossas fraquezas. Verdade. Se eu quero ser livre da tentação, porque posso cair nela. Como é que na hora que o outro cai, eu vou lá e crucifico? E aponta. Não é? Então nós somos incoerentes. Se nós dizemos livrai-nos das tentações, é porque nós nos sabemos capazes de cair nelas. E por que o nosso semelhante a gente não dá esse respaldo? A gente vai logo e vai crucificando aquele que está no erro. Então, isso tudo é muito importante. Tem a bela passagem de Jesus, quando levam a ele a mulher que tinha traído, aquela mulher para ser delapidada, que era assim a lei mandava, né, de Moisés. E ele diz calmamente, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Pronto, está ali. Ele dá uma solução. Jesus não precisa de muitas palavras para decidir as situações. No ponto. E ele abaixa e vai riscar lá o chão numa posição tranquila, né? Se colocando igual aos outros, sem nenhuma pompa ou orgulho. E quando levanta, pergunta, mulher, onde estão os seus acusadores? Alguém te condenou? Ela responde, não, Senhor, todos foram embora. Saíram um por um. Primeiro, os mais velhos, porque tinham mais pecados, deram logo fora. Depois os mais novos, que também já tinham suas faltas. Jesus era assim. O que ele diz à mulher? Mulher, vá e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Ele não passava a mão pela cabeça. Não. Ele deixava que o livre-arbítrio dela, através dos conselhos que ele dava, pudessem fazer com que ela mudasse o caminho. Então, o que nós aprendemos com isso? Não é? Com esses ensinamentos de Jesus. Jesus tão bem conhecia aquelas pessoas naquela época, por isso tinha essas posturas, como nos conhece até hoje. Sabe de nós. Então, quando nós temos essas oportunidades de olhar, de estudar, de refazer a nós mesmos, nós temos que aproveitar, né? Verdade. Agora, eu queria saber o seguinte, qual é a nossa participação? Qual deve ser a nossa participação para que a gente possa construir um mundo melhor? O que todos nós temos que fazer? Olha, Renato, quando nós tomamos conhecimento dessas virtudes todas, as virtudes todas que acompanham o Sermão do Monte, cada passagem tem uma virtude correspondente, quando nós sabemos que isso é necessário para nós, só nos resta trabalhar em nós. Ninguém muda da noite para o dia, a gente sabe muito bem disso, né? Não há evolução que dê saltos. Tudo é aos poucos. Mas quando nós sabemos disso, nós temos que trabalhar em nós essas virtudes, essas posturas que nos farão pessoas melhores. Então, as primeiras virtudes que acompanham o Sermão do Monte são virtudes em que nós vamos trabalhar o nosso interior, que é a humildade, a resignação, tudo para nós nos mudar, a fé. Então, isso tudo nós vamos mudando. Mas do momento em que nós já conseguimos adquirir, entender, porque ninguém... Claro que nós ainda vamos, né, dar uns deslizes, mas nós já sabemos. Nós começamos, então, naquelas outras virtudes em que nós temos que auxiliar a mansuetude. Nós sabemos que a mansuetude, a pessoa calma, a pessoa que apazigua, a pessoa que acaba com o momento atribulado, de discussão. Tem pessoas que têm esse dom, né? Elas chegam e ouvem um, ouvem outro e não incitam as contendas, as guerras, aquilo tudo que vai se criando, até mesmo dentro da própria família. Existem pessoas que passam anos sem falar com parentes, coisas terríveis. Então, essas posturas que vão cada vez mais se aprimorando
como a mansuetude, como a capacidade de perdoar, como a capacidade de entender o outro, de perceber que o outro está num outro momento, num outro estágio da evolução. Ninguém é melhor do que ninguém. Tudo vai do aprendizado das outras vidas. Emmanuel diz com muita clareza que cada um vê a paisagem de acordo com o degrau em que se encontra. Então não adianta você querer que o outro veja o que você vê, porque ele não vai ver. Nem você vê o que o outro vê. Então cada um está num estágio, é ali que ele entende. Então, na verdade, nós temos que procurar ajudar, mostrar, auxiliar, mas ao mesmo tempo compreender o limite do outro, né? Nós não temos que avançar os limites de ninguém. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, mas eu quero fazer uma última pergunta para você, né? Qual é a ligação da indulgência com o altruísmo? O altruísmo é justamente uma postura, uma virtude que está lá também no Sermão do Monte, em que você se dá ao outro. É aquela capacidade de você olhar o outro, perceber que ele precisa de você e se dedicar. Você abre o seu coração e numa benevolência, numa indulgência, você começa a agir em função do outro. O altruísmo, ele tem tudo a ver com a empatia. A gente hoje fala muito em empatia, é se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante, porque a gente critica, censura, para um pouco, se coloca ali, vê se aquela situação fosse com você, de que maneira você enfrentava, você ia saber. E a empatia é um sentimento muito nobre e muito importante. Muitas vezes, dizem os espíritos, você já teve aquela vivência, ou nessa encarnação em outras, e quando você vê o outro passar, aquilo dói no fundo do seu coração. Então você usa o seu altruísmo para poder se dar e resolver. Então, quando nós usamos a mansuetude, a empatia, o altruísmo, nós somos colaboradores, co-criadores com o Pai. Por quê? Porque nós estamos plantando a paz. A paz é a coisa que nós mais precisamos no universo, né? Países evoluidíssimos, riquíssimos, não conseguem ter a paz. Países mais pobres também não, porque tem a tristeza, a desgraça, a doença, que paz. Tem a fome, que vai fome, miséria. Aquele desnível. Então, na verdade, a paz precisa ser construída e plantada. E todas essas criaturas que vão trabalhando em nome da paz são criaturas que são colaboradoras para um mundo melhor. São pessoas que fazem campanhas, projetos. Você hoje estava falando desse projeto maravilhoso do seu grupo. Então, são pessoas que se mobilizam para o bem alheio. Então, nós somos participantes, essas pessoas, todos aqueles que tentam levar a palavra, são participantes de um mundo melhor. É verdade. Nós faltam 6 minutinhos. Você falou do grupo, das pessoas, da união, né? Nosso grupo lá na Associação de Moradores, junto lá com o Cláudio Matos, Balcão de Emprego, somos várias pessoas. E cada um ali tem uma religião. Eu sou espírita, a maioria ali é evangélica, temos católicos, e nós nos damos bem com a maravilha, porque todos nós estamos imbuídos no mesmo objetivo. Exatamente. Que é de ajudar o próximo, de amar o próximo, de tentar amenizar a dor do próximo. Então, ninguém quer saber de onde o outro veio, de que igreja, de que, né, de que seita, de que grupo. Importa o sentimento. O sentimento. O sentimento que nós temos para com as pessoas é isso aí, é de amor, de carinho, de querer ajudar, de amenizar. Sabemos que não podemos fazer tudo, que nós não temos essa capacidade, né? Mas já que quem poderia fazer não está fazendo, a gente está tentando vai fazer, tomando uma amenizar. Isso. A gente está fazendo amenizar, levando um pouco de amor. Porque esse amor, o amor é a única solução, já diz Joana de Ângeles também, né? A única solução é o amor. E não existe o amor sem a presença do próximo. Sim. Não existe. O amor é doação, é entrega. Verdade. Então, nós precisamos do próximo. E quando nós olhamos para o próximo como alguém, como um ser, como um filho de Deus, nós estamos colaborando para um mundo melhor, né? Minha querida,
estamos finalzinho, só suas despedidas Sim. agora e fechasse o tema. É, isso aí. E nós lembramos, quando nós nos imbuímos, cada um de um jeito, né, gente? Às vezes na sua própria profissão, às vezes numa palestra, em qualquer religião, numa fala, né, religiosa, Sim. nós estamos colaborando para melhorar o mundo. E numa ação social. E aí nós lembramos, encerrando esse assunto, das palavras de Jesus. Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É verdade. Isso nos estimula, né? Com certeza. É isso aí, eu então encerro aqui, agradecendo por mais uma participação e espero ter dado, assim, um pouquinho de ânimo num mundo tão difícil, com tantas coisas que a gente não gosta, com tantas notícias desagradáveis, com tanta depressão, com tanto suicídio. Isso nos entristece muito, né? Com certeza. E se nós pudermos levar uma palavra que seja, um carinho, um ombro, uma mão estendida, um abraço para aquele que se encontra no fundo do poço, nós estamos fazendo a nossa parte, Com colaborando para um mundo muito melhor. Minha querida amiga, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pelo né? seu carinho. Dá um abraço lá nos nossos amigos lá do Amor e Doce, Caridade, doce. companheiros já de muitos anos, que Isso nos mesmo. ajudam muito aqui no nosso programa também, o pessoal, companheiros lá firmes. Mando um abraço a todos. E semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Ângela Belônia, aqui da Casa Rede Peça. E nós vamos falar sobre o último livro, né, da série André Luiz. E a vida continua. Vamos, Muito bom. né? É Mais um Para aprendizado. mim é um dos livros mais que se chegam mais a nós, porque é a nossa É perspectiva verdade. da continuidade da vida. E Né? entender, né? O que nós estamos fazendo aqui, né, É gente? isso mesmo. Não estamos Ninguém- de férias. Não estamos aqui passeando, Não, não. não, não. Não estamos mesmo. Estamos aqui para aprender, porque a Terra é uma escola. É A uma gente tem que escola, é um passar de ano. hospital. Temos que passar de ano. As provas estão aí todos os verdade. dias nas nossas vidas. É verdade. E se nós temos o sofrimento é porque fomos reprovados da Verdade. outra vez. Voltamos. Nem colando nós É, passamos. não, nem colando. Só que a gente cola errado. Cola errado, Cola de pois- quem não deve. Pois é, isso é que é o problema. É isso aí. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, possamos repetir tudo isso foi falado. Daqui a pouco estaremos reprisando esse programa, retransmitindo lá na TV Regeneração. Quem quiser assistir, eu vou falar para os amigos, entra lá no site www.tvregeneracal.org.br e que você vai assistir esse programa de novo. Hoje, às 21 horas, estaremos lá retransmitindo o programa de hoje, tá ok? E que tenha uma semana maravilhosa, de muita paz, possamos, hoje, essa semana, tem uma semana de feriado, né? Temos feriado Semana na quinta-feira, curta, aí na sexta-feira o pessoal enfoca. enfoca. Então temos um final de semana prolongado aí. Todos que tenham Cidade muita cheia. paz, cidade cheia. A gente roga a Temos Deus que ter paz, tenha tem que ter tranquilidade, isso, paciência, né? muita, né? Né? Para que os Muita atritos paciência. não surjam ou que não vão adiante, que não É isso aí. consigam ir adiante. E lembrando sempre que a oração é um remédio muito eficaz para todos nós. É uma bênção, né? Muita bênção. Muita paz a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.